Mulheres soldados soviéticas capturadas pela Alemanha nazista foram tratadas de forma violenta e desumana. Além de muitas vezes eram usadas como alvo para práticas de tiro durante o treinamento militar alemão. Sofriam constantes abusos físicos e sexuais por parte dos soldados alemães. A crueldade vivida pelas mulheres prisioneiras deixava marcas profundas, marcas físicas também e emocionais. Isso por toda a vida. E hoje vamos contar mais dessa terrível história. E você fique até o final para saber o que os alemães fizeram com elas em 1942. Bora pro vídeo! Início da Operação Barbarossa. Precisamos lembrar que a Operação Barbarossa começou em 22 de junho de 1941. Basicamente, esse era o movimento organizado pelos nazistas para invadir o território pertencente à União Soviética. Assim que os soldados do Terceiro Reich iniciaram a operação, eles se depararam com uma situação bem diferente de tudo que eles haviam enfrentado nos combates anteriores pelo território europeu, mesmo na Polônia, na França e nos Países Baixos. Mas o que era essa situação tão diferente para a época? Bem, os alemães foram surpreendidos pela grande quantidade de militares russas que serviam o Exército Vermelho de Stalin. Devemos lembrar também sempre que a guerra na frente oriental, além de um conflito militar, era também uma batalha ideológica. De um lado tínhamos o nacional-socialismo alemão e do outro vimos o comunismo soviético. Os dois lados se odiavam demais. A raiva era até maior do que a que cercou as batalhas entre nazistas contra as tropas britânicas e as tropas francesas nos conflitos no Oeste. A população soviética vinha sendo constantemente atacada e denegrida pela propaganda nazista. Os eslavos eram tratados e vistos pelo Terceiro Reich como se fossem inferiores. Além dos motivos raciais, algo que deixava os alemães enojados e enfurecidos era justamente esse fato dos soviéticos usarem mulheres no Exército Vermelho. Obviamente, isso ia em total desacordo com as opiniões defendidas pelo Partido Nazista sobre os papéis e lugares aceitáveis que as mulheres deveriam ocupar na sociedade. Mas, será que também existiam mulheres no exército nazista? Ainda assim, por mais hipócrita que isso possa ser, os alemães também tiveram de recrutar algumas centenas de milhares de mulheres para o seu exército durante a guerra. A ideia era liberar mais homens que estivessem aptos para irem até as unidades de combate, mesmo com algumas raras e notáveis exceções. As mulheres alemãs em serviço costumavam ocupar cargos de enfermeira, de escrituárias, motoristas, operadores de holofotes e alguns outros postos que ficassem fora das linhas de frente, já que eles não consideravam essa posição adequada para elas. A União Soviética não pensava assim. Para eles, tanto as mulheres quanto os homens eram essencialmente iguais, ou pelo menos parecidos o suficiente para que as mulheres conseguissem portar armas e combaterem os inimigos lado a lado dos homens na defesa de sua pátria. As baterias antiaéreas da União Soviética. Ainda que as mulheres soviéticas também servissem nas posições vistas como comuns nas forças militares nazistas, britânicas, norte-americanas e francesas, elas também tinham um papel determinante nos combates, inclusive tripulando e controlando as grandes baterias aéreas da Segunda Guerra Mundial. Existia, por exemplo, uma divisão de bateria antiaérea feminina no Exército Vermelho. Inclusive, foram elas as primeiras a enfrentar os temidos Panzers, que são os tanques alemães, quando eles estavam se aproximando de Stalingrado, e isso ocorreu no ano de 1942. Outros cargos das mulheres soviéticas. Além das soldados que ficavam nas baterias antiaéreas, existiam outras figuras importantes que pilotavam caças e bombardeiros. A exemplo do que foi citado anteriormente aqui, existia um esquadrão de bombardeiros pilotados por mulheres, chamados de forma pejorativa pelos alemães de bruxas da noite. Outro grupo importante composto por mulheres era o de atiradoras. Muitas delas eram incrivelmente talentosas na utilização das famosas snipers, ganhando uma reputação temível e, é claro, registrando um alto número de baixas inimigas. Ao todo, é estimado que cerca de 1 milhão de mulheres soviéticas serviram às Forças Armadas durante a Segunda Guerra Mundial. Um número de aproximadamente 200 mil delas receberam condecorações e 89 delas foram premiadas com o maior prêmio da União Soviética por bravura e serviço meritório, no caso, o Herói da União Soviética. E antes de seguirmos em frente, eu quero ter certeza de que você está conosco até aqui. Comente a frase Segunda Guerra, é super rápido, e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo, e ainda poderá ser fixado nos comentários, demonstrando a sua presença. Vamos seguindo.
As mulheres para o regime nazista. Bom, como eu já falei antes, a ideia de permitir que mulheres pegassem em armas e fossem para o combate não era exatamente algo que condizia com a mentalidade tradicionalista alemã. E como já era de se esperar, quando eles se depararam com as mulheres do Exército Vermelho, a reação dos nazistas era bastante desagradável. Nos primeiros meses da invasão alemã em território russo, muitas dessas mulheres acabaram caindo nas mãos dos nazistas, especialmente por conta da intensidade do ataque inicial. Os alemães, inclusive, deram um nome bastante depreciativo para as militares soviéticas. Eles a chamavam de Flitterweiber. A tradução livre dessa expressão seria algo como rifle largo. Para a mente doentia dos nazistas, as mulheres soviéticas não eram vistas apenas como militares uniformizadas do sexo feminino, mas sim como um indicativo da degeneração do comunismo, além de serem a extensão da face do mal que os eslavos representavam. Os partisans. Muitas centenas de milhares de soldados pertencentes ao Exército Vermelho, a maioria deles do sexo masculino, é verdade, mas com um bom número de tropas femininas também, continuaram enfrentando os diversos militares alemães que buscavam avançar de forma rápida, fluida e incisiva pelo campo de batalha nos anos de 1941 e 1942. Além das tropas regulares, os alemães tiveram de se preocupar com outros grupos que operavam atrás das linhas nazistas, no caso os chamados partisans ou partisanos. Esse era um movimento de resistência às ocupações alemãs formado por tropas irregulares. Eles atuavam sabotando as comunicações, roubando cargas e atrapalhando diretamente os soldados invasores. Os partisans, a exemplo dos soviéticos, eram formados por grupos dos dois sexos, ainda que a sua maioria também fosse de homens. A maior parte desses guerrilheiros ficavam no território do leste europeu, em especial na antiga Iugoslávia, mas eles também tiveram forte presença em outros locais da Europa Central. Obviamente, os nazistas costumavam caçar e executar de forma impiedosa todos aqueles que pertenciam a esse movimento. O que os nazistas faziam com as mulheres soviéticas? As militares do sexo feminino também caçadas e tratadas como alvos que deveriam ser obliterados até a morte. Os nazistas chegaram a retratá-las como degeneradas prontas para infligir crueldades indescritíveis e imensuráveis aos soldados alemães do sexo masculino. A verdade é que já eram mais só as figuras dos nazistas que serviam de fato ao Terceiro Reich falando, mas também os militares regulares da Alemanha que sentiam que as mulheres soviéticas haviam invadido uma arena militar que só pertencia aos homens. Para efeitos de comparação, somente um grupo de mulheres que serviam ao exército soviético costumavam ser poupadas nas excursões alemãs. No caso, estamos falando apenas daquelas que eram enfermeiras. Geralmente essa piedade acontecia porque elas tinham um status de não serem combatentes. Logo, essas mulheres não eram vistas como ameaça ou como inimigas diretas. No dia 29 de junho de 1941, quando faziam apenas 7 dias do início da invasão nazista em território soviético, o marechal de campo Günther von Klug, comandando o 4º Exército, ordenou que as mulheres que estivessem uniformizadas deveriam ser baleadas. De fato, essa foi uma ordem considerada bastante rígida. Mais tarde, ela foi rescindida. Ainda assim, muitos comandantes nazistas que agiam de uma forma mais individual, se é que podemos dizer assim, continuaram emitindo essas ordens ilegais para a execução das tropas femininas. Em outubro de 1941, o marechal de campo Walter von Reichenau, comandante do 6º Exército, emitiu instruções bastante específicas para o tratamento que deveria ser dado aos partisans que fossem capturados, para as tropas femininas e aos comissários militares que pertenciam à União Soviética. Esses últimos eram oficiais ou representantes políticos. A ordem dizia que todos que pertencessem a esses grupos deveriam ser fuzilados de forma impiedosa. As mulheres, por exemplo, deveriam ser executadas imediatamente após a sua captura. Um pouco abaixo na cadeia de comando alemã, o coronel Ernest Hammer, comandante da 75ª Divisão de Infantaria, promulgou uma ordem ilegal bem semelhante à de Walter, que dizia que as mulheres russas, em uniformes militares, deveriam ser executadas de forma imediata por princípio. Também em outubro de 1941, o comandante da 4ª Divisão de Panzers escreveu a seguinte citação: "Os insidiosos e cruéis partisanos, assim como as degeneradas Flintweiber, não pertencem a um campo de prisioneiros de guerra, mas pendurados na árvore mais próxima." As tropas seguiam essas ordens?
Bem, as unidades alemãs seguiram as ordens dadas por seus superiores e mataram as tropas soviéticas femininas que estavam no local desde o início da invasão. Eles obedeceram inclusive os comandos ilegais enviados por von Kluck em 27 de junho. No mês seguinte, em junho, a divisão de número 122 de infantaria alemã apresentou um relatório tido como exemplo entre os nazistas. Nele era apresentado que eles haviam fuzilado 30 soldados mulheres do Exército Vermelho previamente capturadas por eles. Vale lembrar ainda que essas divisões alemãs, que eram responsáveis pelos avanços da operação, faziam apenas os militares homens de prisioneiros, com exceção dos partisans e dos comissários políticos, como já citamos anteriormente. Obviamente que esses prisioneiros de guerra estavam vivendo horrivelmente. Eles viviam em condições subhumanas, sendo maltratados na maior parte em grandes campos ao ar livre. Lá eles passavam fome e recebiam apenas os restos que eram jogados pelos militares alemães que praticavam esse tipo de tortura e abuso apenas por diversão. O mais bizarro é quando pensamos que esses abusos foram feitos por tropas de soldados regulares, não por membros da SS. Eles, por exemplo, que sempre são tidos como os torturadores mais cruéis que pertenciam ao Terceiro Reich e que eram responsáveis pelos campos de extermínio e de concentração. Os números de prisioneiros soviéticos também são bastante impactantes e até assustadores. Foram 6 milhões de prisioneiros capturados durante os combates da guerra com as nações do leste europeu. 3 milhões deles acabaram falecendo durante essa torturante estadia nos cativeiros alemães. Todas as militares soviéticas foram fuziladas? A resposta é não. Nem todas as militares enfrentadas pelos soldados nazistas foram fuziladas de forma imediata. Muitas delas tiveram um destino ainda mais cruel, sendo sexualmente abusadas e agredidas antes de serem brutalmente assassinadas. Outras acabaram sendo feitas como prisioneiras e, mais tarde, ainda foram entregues para membros da SS. Mas por que será que elas foram entregues para os membros da SS, hein? Bom, provavelmente isso ocorreu pela não existência de instalações ou campos específicos para as prisioneiras de guerra do sexo feminino. O destino das sobreviventes então acabaram sendo as instalações de Ravensbrück, que era o maior campo de concentração feminino localizado no território alemão. Outra parte delas acabou indo para a área das mulheres do famoso campo de Auschwitz-Birkenau. No caso de Ravensbrück, é estimado que cerca de 18 mil mulheres capturadas na União Soviética tenham sido mantidas prisioneiras por lá em um momento ou outro durante essa história. Um outro aspecto bem chocante da Segunda Guerra Mundial é que muitas das militares femininas do Exército Vermelho decidiram cometer suicídio quando estavam confrontadas com o dilema de ser capturadas ou não pelos nazistas. Muitas escolheram fazer isso enquanto viam os militares alemães fuzilando suas companheiras de batalha. Lyudmila Pavlichenko, uma das grandes franco-atiradoras da União Soviética. Uma das figuras que melhor representam o que era uma franco-atiradora da União Soviética era a ucraniana Lyudmila Pavlichenko. Pavlichenko era uma atiradora letal. A ela são creditadas 309 baixas nazistas, mas alguns especulam que esse número possa ter ultrapassado as 500 mortes. Ela é considerada a franco-atiradora mais bem-sucedida em combate da história, recebendo a condecoração e o título de heroína da União Soviética em 1943. Os seus serviços foram prestados de 1941 até 1953. Um episódio destacável da vida de Lyudmila é que quando ela se voluntariou para participar da infantaria e posteriormente designada para a 25ª Divisão, o posto de enfermeira havia sido oferecido para a ucraniana, mas ela recusou. Pavlichenko queria participar ativamente dos combates, queria lutar. Ela participou de forma fundamental durante o cerco de Odessa e do cerco de Sebastopol. Mais tarde, em 1942, Pavlichenko foi atingida por um morteiro e retirada de combate por um mês. Após a sua recuperação, ela chegou a fazer visitas à América do Norte, se tornando a primeira representante da União Soviética a ser recebida pelo então presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Nos anos seguintes, ela se tornou instrutora de tiro e acabou treinando diversos outros franco-atiradores, sendo inclusive promovida a major. Lyudmila faleceu na cidade de Moscou em 1974, aos 58 anos. Ela acabou sofrendo um AVC. Rosa Chanina, outra mulher fundamental na defesa da União Soviética. Outra figura muito lembrada quando falamos sobre as franco-atiradoras da União Soviética na Segunda Guerra Mundial é a Rosa Chanina. Rosa não teve o mesmo número expressivo de baixas de Lyudmila Pavlichenko. Nesse caso, ela matou 59 inimigos. 12 deles eram atiradores adversários na Batalha de Vilnius.
Janina se ofereceu para o serviço militar justamente após a morte do seu irmão em 1941. Ela quis atuar na linha de frente contra os nazistas. Sua habilidade era notável, geralmente acertando seus alvos com exatidão e fazendo duplas, ou seja, acertava 2 alvos com 2 tiros rápidos disparados em uma sequência muito veloz. Em 1944, ela chegou a ser chamada como o terror invisível da Prússia Oriental, isso por um jornal canadense. Janina foi a primeira mulher que estava em serviço pela Terceira Frente Bielorrussa a receber a Ordem da Glória, uma das principais condecorações do Exército Vermelho. Rosa Janina foi morta em combate, mais especificamente durante uma forte ofensiva da Prússia Oriental, enquanto ela tentava proteger um comandante de uma unidade de artilharia que estava gravemente ferido. A bravura e a coragem da atiradora sempre foram motivos de muito elogio e exaltação já durante a sua vida, mas entrava em conflito com a política soviética de manter os atiradores longe das batalhas mais pesadas. O Diário de Combate de Rosa somente foi publicado pela primeira vez em 1965, e como eu disse anteriormente, a principal motivação para Janina ir à linha de frente foi a morte do seu irmão, Mikhail, de apenas 19 anos. Ele havia falecido durante o cerco a Leningrado. Ela recebeu a notícia em dezembro de 1941. Outros 2 irmãos de Rosa também faleceram em combate, porque a União Soviética dava preferência às franco-atiradoras femininas. Como vimos aqui, grande parte das mulheres que integravam o exército soviético eram franco-atiradoras. Uma das justificativas para isso é porque eles acreditavam piamente que elas possuíam membros mais flexíveis, e os líderes viam as mulheres como seres mais calmas, pacientes, cuidadosas e astutas, né? Em fevereiro de 1942, para ser mais exato, as mulheres que estivessem com uma idade entre 16 e 45 anos se tornaram elegíveis para o alistamento militar na Segunda Guerra Mundial. Ainda assim, obviamente, existiram muitos homens importantes exercendo a mesma função de franco-atiradores na União Soviética. Talvez o mais conhecido deles tenha sido Vassili Zaitsev, matando mais de 460 inimigos em combate. Ele se notabilizou durante a Batalha de Stalingrado. Se engana quem pensa que as mulheres só foram importantes no campo de batalha, hein? Pois é, sempre exaltamos a coragem e a bravura daquelas que foram à luta, mas não podemos esquecer do papel fundamental das mulheres que ficaram e que tiveram funções tão importantes quanto os militares. Duvida? Bom, durante os combates, especialmente nos países europeus e da América do Norte, alguém teria que substituir os homens nas fábricas, certo? Temos que lembrar que eles foram à guerra e alguém teria que manter a economia das nações afetadas ativa. As mulheres, então, exerceram esse papel. Mais tarde, após as muitas mortes nos campos de batalha, as mulheres começaram a ser convocadas com uma maior frequência. Na Inglaterra, por exemplo, isso aconteceu após 2 anos do início da guerra. Ainda que, em suma maioria, elas não ocupassem posições na frente de batalha nos países aliados, as atuações como espiãs, enfermeiras e até carregando armas nas trincheiras foram de fundamental importância para a vitória contra as nações do eixo. As histórias envolvendo mulheres na Segunda Guerra Mundial, de fato, são muito pouco lembradas. Mas como vimos aqui hoje, elas foram muito importantes no combate aos nazistas. E você, já conhecia algo sobre as militares na União Soviética? Sabia das atrocidades cometidas pelos alemães contra elas? Deixe nos comentários. E com isso, chegamos ao final do vídeo de hoje. Não esqueça de mostrar o seu apoio ao canal clicando no botão de like e também se inscrevendo logo abaixo, tá? Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo. Até a próxima! Agora fique com um vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações. Tchau!